Vamos falar um pouquinho sobre namoro e o quê? E sexo. Mas antes disso, eu quero que você abra comigo o livro de Amós, capítulo 3, e o verso de número 3, eu quero ler aqui com vocês. Amós 3:3. Hoje não será uma pregação, tá, meus irmãos? Hoje vai ser diferente o mistério aqui. Quantos encontraram Amós 3:3? Pode andar dois juntos se não estiverem de acordo? Repita comigo dizendo assim: pode andar dois juntos sem estiverem de acordo? O que você acha? Essa é a tradução que eu tenho. Quem sabe a tradução da tua Bíblia é diferente. Você acha que duas pessoas podem andar junto se estiver de acordo? Qual que é a sua opinião? Sim ou não? Hã? Sim ou não? Não, né? Então é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. Mas antes de falar sobre isso, eu até pedi essa oportunidade para falar com vocês sobre esse tema, porque quando eu aceitei a Jesus, foi com 15 anos de idade, que algumas pessoas aqui já conhecem o testemunho. Eu estou vendo um rosto diferente, estou vendo pessoas visitantes aqui nessa noite. Quando eu aceitei a Jesus com 15 anos de idade, eu lembro que eu comecei a me envolver na juventude da igreja. E a primeira coisa que a minha pastora falou para mim, isso foi para mim, tá? Ela disse assim para mim assim: você é selada, você é separada. Aí eu falei: o que é selado? O que é separado? Ela disse assim para mim assim: Deus tem algo muito grande na sua vida. Eu falei: glória a Deus. Fiquei feliz. Com pouco tempo que eu estava na igreja, irmãos, tinha um rapaz, pensa um rapaz bonito, né? As irmãs, as jovens da igreja ficavam todas agitadas com o moço. Mas eu nunca imaginei que aquele moço ia olhar para mim. Tinha tanta menina bonita dentro da igreja, só que eu nunca imaginei que aquele rapaz bonito ele ia olhar para mim. E eu lembro que uma vez, eu saindo do culto, né? Ele pediu se podia me levar até a minha casa. Detalhe, ele não tinha carro, tá? Era a pé. Aí ele falou assim: eu posso te levar até em casa? Eu olhei assim, eu falei: então. Daí ele falou assim: eu posso te acompanhar até na sua casa? Aí eu falei: pode. Quando a gente saiu para fora, achei que ia achar um carro, uma moto, alguma coisa, não tinha nada. Não, uma bicicleta para a gente ir embora. Mas como a gente morava longe da igreja, todo o trajeto da igreja até a minha casa, a gente foi conversando, a gente foi trocando ideia. E a gente foi se aproximando, até que um dia ele falou assim para mim assim: você não quer namorar comigo? E eu, uau, fiquei feliz da vida, né? O menino da igreja, que todo mundo queria namorar, se interessou por mim. Imagina só. Duas coisas aconteceu. Uma, eu fiquei feliz, e a outra, eu fui odiada dentro da igreja. Pelas irmãs, viu? Pelas mocinhas. Comecei a ser perseguida. E eu lembro que eu disse para ele assim, eu falei: olha, você tem que falar com a minha mãe. E depois eu vou comunicar a minha pastora também. E como ele também, assim como eu, era novo convertido, ele falou assim: mas por que comunicar a sua pastora? Eu falei assim: porque para ela nos abençoar. Aí ele disse: ah, então tá bom. Aí ele foi lá, falou com a minha mãe, me pediu em namoro. Aí nós começamos a namorar. Aí a gente foi falar com a minha pastora. E eu lembro que no dia que a gente ia falar com a minha pastora, ele estava na escala de trabalho dele. E quando chegamos, era o dia para falar, ele não pôde estar. E eu fui só, ansiosa, queria comunicar logo a pastora, né? Porque eu falei: vai que o negócio vaza. Aí daqui a pouco tá aquele negócio, né? E eu cheguei na época e falei para minha pastora: olha, pastor, é assim, 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 o fulano de tal não pode estar aqui porque está trabalhando, mas eu quero te comunicar. Aí o próximo culto eu queria que a senhora e o pastor nos abençoassem. Ela olhou para mim assim e falou assim: filha, ela jogou um balde de água fria. Ela falou: filha, você é selada. Eu falei assim: mas de novo essa conversa?
Você deveria ter esperado o tempo de Deus para a sua vida. Aí eu fiquei olhando para ela, falei, meu Deus. E ela falou assim, e agora não é o tempo? Aí eu olhei assim, eu falei, por quê, pastora? Ela falou assim, agora é o tempo de você buscar ao Senhor, se revestir. Aí, irmão, sabe quando a gente está bem apaixonada, entra aqui e sai aqui, né? Parece que o ouvido fica blindado, não fica? Aí eu olhei para ela, pensei assim, né? Não fala coisa com coisa. Entrou aqui, saiu aqui. O importante era que a minha mãe me abençoou. Assim eu pensei. Aí nós começamos aquele relacionamento. Eu vou precisar fazer essa introdução para entrar onde eu quero. E quando nós estávamos alguns meses já namorando, eu lembro que ele pegou e falou assim para mim assim, vamos casar? Aí eu falei para ele, vamos. Aí ele foi, tudo, comprou as alianças, se preparou tudo para um noivado. E no dia que ele comprou as alianças, pastor Carlos, o dono da empresa onde ele trabalhava, se matou. E a empresa onde ele era um dos gerentes, faliu em uma semana, eles fecharam. O dono se matou e ele não tinha alguém ele não tinha herdeiro, pra você ter uma ideia. Uma empresa muito grande aqui de Foz do Iguaçu, isso eu estou falando há 400 anos atrás, tá? Uns 20 anos. E eles não, esse dono dessa empresa, ele sempre foi centralizador. Ele nunca preparou ninguém para ficar no lugar dele. E esse homem tinha um problema sério emocional, e um dia essa mulher largou dele, e ele deu um tiro na cabeça dele, dentro do estacionamento da empresa. Então da noite para o dia, ele ficou desempregado. E eu lembro que ele veio frustrado, irmãos, com aquela aliança, porque ele estava desempregado. E a partir daquele dia, as portas nunca mais se abriu para ele quando ele disse que ia casar comigo. Teve tempo que eu pensava, meu Deus, será que eu que estou sendo um impedimento na vida desse homem? Teve tempo que eu pensava. E eu lembro que quase um ano depois de namoro, portas fechadas, o menino, ele tinha uma profissão. Ele era um menino que buscava na igreja, sempre estava comigo dentro da igreja, aquela coisa toda. Mas as portas não se abriam. Eu lembro que o pai dele era um mestre de obra, levava ele, começou a levar ele para trabalhar de auxiliar. E o pai dele pegou uma obra muito grande e falou assim, filho, eu quero que você me ajude nessa obra, para pelo menos você reformar a casa onde vocês vão morar. Ele tinha uma casa que os pais doou para ele. Pastor Carlos, quando o pai dele disse para ele assim, olha, eu vou pegar você, para você me auxiliar nessa obra, o contrato estava tudo certo, assinado, foi revogado, foi cancelado o contrato. Quando ele me falou isso, aí eu comecei a me ligar, tem alguma coisa errada aí, quase um ano depois. E eu procurei na época a minha pastora, e comecei a conversar com ela assim meio que devagarzinho, porque eu não queria que ela falasse as verdades. Eu comecei a falar para ela algumas coisas, pastora, está acontecendo assim, está acontecendo assado. Eu queria que a senhora orasse, porque a gente está sentindo a fúria do diabo. E ele começou a ficar tão mal, mas tão mal que ele começou a se deprimir, ele começou a perder peso. E ela na época, ela falou, olhou para mim dentro do meu olho e falou assim, filha, eu preciso falar com você a sós. No outro dia ela marcou dentro da igreja para a gente conversar. Ela olhou dentro do meu olho e ela falou bem assim, você tem certeza que é esse relacionamento que você quer? Aí eu falei, ué pastora, por quê? Ele é uma bênção, ele é um querido, uma pessoa boa, assim, assim. Ela falou assim, mas você tem certeza? Eu já fiquei preocupada. E nós cuidávamos da parte da escola bíblica dominical da igreja, com os adolescentes, nós que ministrávamos para os adolescentes. E eu lembro que uma manhã, eu acordei cedo, toda manhã ele passava lá em casa para a gente ir para a igreja. Eu acordei cedo assim, porque eu olhei assim no som de casa, estava lá 9 horas da manhã, eu dei um pulo, falei, meu Deus, eu estou atrasada. Eu falei, meu Deus, e o fulano não chegou ainda?
e taratá, e eu desesperada, me arrumei tudo, saí correndo, irmão, e a igreja era longe, era uma descidona, depois era uma subidona, e eu lembro que eu fui correndo, porque começava 9 horas a escola bíblica dominical. Quando eu estava subindo, estava descendo um presbítero da igreja, e o presbítero da igreja olhou para mim e falou assim: Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor, o que você está fazendo tão cedo assim na rua? Eu falei: ué, estou indo para a escola bíblica dominical. Aí ele falou: mas 7h30 da manhã? Eu falei: não, presbítero, é 9 horas, já deve ser umas 9 e pouco já, porque... Ele falou assim: não, filha, é 7h30 da manhã. Eu falei: não, eu comecei a brigar com ele. Não, mas eu olhei no som, estava 9 horas da manhã, e o sol, irmãos, o sol, sabe aquele sol bem ativo mesmo? E ele olhou para mim e falou assim: mas é de Deus eu te encontrar. Aí eu falei: por quê? Porque eu tenho uma palavra para você. Faz dias eu não sabia como te encontrar, e se Deus preparou esse momento, é agora. E eu olhei para ele assim, e ele falou assim: assim te diz o Senhor, aquilo que você pensa que amor é feitiço da pomba gira. E ele olhou dentro dos meus olhos, ele disse assim para mim assim: e para tu entender que é Deus, hoje Deus quebra esse feitiço. Pá. Deus arranca aquilo que você está pensando que é sentimento. E sabe por que Deus vai fazer isso? Porque você não consegue enxergar o que Deus está vendo lá na frente. Se tu casar com esse moço só está na igreja por causa de você. O coração dele não está na presença de Deus. E o Senhor usou a boca daquele homem e disse assim: se tu casar com ele, ele vai ser um homem extremamente possessivo, ele não vai deixar você fazer a obra de Deus. Está nas suas mãos a decisão. Eu cheguei na igreja, não sei como que eu cheguei na igreja, acabada. E dali aonde ele profetizou para mim, até a igreja, eu comecei a analisar os fatos. Eu comecei, caiu uma escama do meu olho, que eu comecei a observar que ele só ia para o culto, quando eu faltava no culto, ele faltava também. Quando eu não ia para o monte, ele também não ia. Então tudo tinha que partir de mim, a iniciativa. Se eu ia para a oração, que nós tínhamos oração 5 horas da manhã na igreja, irmãos, nós íamos um grupo de pessoas. Se eu ia na oração, ele ia também. Se eu não ia, ele não ia. Eu comecei a ver algumas coisas que eu não conseguia enxergar naquele momento. E realmente, assim como ele disse, as escamas começaram a cair. E eu cheguei na igreja, 15 minutos, 20 minutos depois, ele chegou atrás. E eu lembro como se fosse hoje, que a igreja estava fechada. Eu estava sentada assim no meio-fio da igreja, em estado de choque, analisando tudo que aquele homem havia dito para mim. E ele chegou, esse rapaz, que eu quase noivei, aliança comprada e tudo. Ele chegou e falou para mim assim: o que aconteceu que você veio mais cedo para a igreja? Eu passei lá na tua casa, tua mãe falou que você já tinha vindo, e eu vim correndo atrás, porque às vezes ele ia mais cedo lá em casa para a gente tomar um café. E quando ele chegou lá, eu não disse nada, não disse uma palavra, porque eu não tive coragem. Por não ter coragem de dizer para ele o que Deus havia dito, pastora Marcela, eu sustentei ainda mais um ano aquele relacionamento. Por não ter coragem, foram 2 anos assim. 1 ano foi de ilusão, e o outro ano foi de escamas que caíram dos meus olhos. Desse 1 ano, pastor Tiago, foi um martírio para mim. Porque quando não há amor, quando não há sentimento, você não consegue beijar, você não consegue abraçar, é tudo forçado, e o outro lado percebe. E eu lembro que ele observava minhas atitudes, minha mudança de comportamento, e ele perguntava para mim, eu não tinha coragem de falar. Aí eu lembro uma vez que um pastor amigo meu, pastor Elias, nós éramos do mesmo ministério na época, Avivamento Bíblico nós éramos na época. E ele disse assim para mim assim, nós vamos para o monte. E eu falei: vamos. E lá naquele monte, irmãos, nós estávamos em poucas pessoas, nós estávamos acho que umas 15 pessoas só. E naquele monte eu disse: Deus, eu não aguento mais essa situação. Não aguento mais. Eu preciso que o Senhor me dê um sinal hoje.
uma resposta, e eu preciso que o Senhor me dê coragem para eu poder tomar essa decisão. E eu lembro que o pastor Elias, ele estava orando e ele andava em círculos assim, e de repente ele parou na minha frente, e ele colocou a mão sobre a minha cabeça e disse: assim te diz o Senhor, hoje eu te dou coragem para tomar aquela decisão que você precisa tomar. Irmãos, eu estava com um choro entalado aqui. Eu caí naquele monte, eu gritava, chorava alto. Detalhe, ele estava do meu lado. Quando eu caí no chão, pastora Solange, ele sentou do meu lado, colocou a cabeça na perna dele, e ele olhou para mim e falou assim: amor, que decisão que você precisa tomar? Ele pergunta para mim, pastor Carlos, porque ele se ligou, ele sentiu na hora. Aquele dia nós chegamos do monte, era 2h da manhã, e quando ele me deixou em casa, que eu parei assim na área, eu disse para ele assim: senta, porque a gente precisa conversar. Quando eu falei isso, ele já debulhou em lágrima, e ele começou a chorar, e eu olhei para ele, eu falei assim: eu quero te pedir perdão, porque faz 1 ano que eu estou com você sem te amar, sem sentir nada, e eu estou segurando isso porque não tinha coragem de falar para você. Lembra aquele dia assim que você me encontrou assim? Lembro. Aquele dia Deus usou a pessoa e disse assim. E eu comecei a observar muita coisa. Eu comecei a observar que a gente não tem os mesmos propósitos. Você só vai na igreja porque eu vou. Quando eu falto, você falta. Se eu vou na oração, você vai. Se eu não vou, você não vai. Se eu vou para o monte, você vai. Se eu não vou, você não vai. E comecei a falar para ele um monte de muitas coisas eu comecei a pautar para ele. E eu disse para ele assim: a partir de hoje, eu preciso romper com isso. E aquele dia, irmãos, começou um grande vendaval na minha vida. Porque a mãe dele só tinha 2 filhos. Ele, de menino, que era a paixão dela, e a irmã dele, era só 2. Então ela era muito apegada a ele. Detalhe, a mãe dele ia muito no terreiro de macumba, porque a mãe dele sempre ia no terreiro para tentar trazer o pai dele de volta para dentro de casa. Então ela não saía dos terreiros. Quando eu termino esse relacionamento, esse rapaz, no outro dia ele já não vai no culto mais, e não foi mais nos cultos, e até hoje ele não frequenta mais igreja. Depois de alguns dias ele ficou muito mal, ficou deprimido, ficou revoltado comigo, com a minha atitude. Só que ele não deveria jamais abandonar Cristo, porque se eu estou na igreja eu sirvo a Deus, eu não sirvo a pessoas. Você está entendendo? Então, quando um relacionamento não dá certo, né? Se você não quer estar dentro dessa igreja, para você não ficar olhando a outra pessoa, então procure um outro lugar. Mas não foi o caso dele. Quando nós rompemos, eu comecei a ver o outro lado da moeda. Eu comecei a ver que realmente o Egito estava dentro do coração dele, porque ele voltou para as baladas, ele voltou para as bagunças, ele voltou de novo a ficar com diversas meninas, ele voltou de novo a ser quem ele era. Então ele só estava na igreja, por quê? Por causa de mim. E aqui eu quero aproveitar, irmãos, esse testemunho é muito longo, ele é muito extenso. E quero trazer uma palavra aqui para vocês, aqui nessa noite, os jovens aqui da igreja, os que não são, os que estão nos assistindo, eu quero que vocês prestem muita atenção. Nós estamos vivendo uma era em que a moda é ficar. É ou não é? As pessoas não querem mais ter um relacionamento sério. As pessoas querem ficar. Só que isso é uma visão do mundo, é uma visão mundana, né, pastor Carlos? Lá no mundo, as pessoas vivem sem compromisso. Lá no mundo, a maioria das pessoas, elas não casam, elas se ajuntam. Você está entendendo? Porque se não der certo, amanhã eu arrumo outra, não é verdade? Qual que é a visão do mundo em relacionamento?
Eles não namoram, eles ficam, e fica com uma aqui, fica com outra lá, e fica com diversas pessoas. Só que a proposta de relacionamento que Cristo nos oferece é diferente. Então, aos jovens que estão aqui nessa noite, não existe esse negócio de ficar, não existe. Sabe por quê? Em primeiro lugar, eu estava fazendo uma pesquisa, e que pena, é que a Alba falou para mim que ia vir no culto. Isso que dá você confiar no outro, né? Ela falou, eu vou no culto, vou levar a Maria Vitória. E eu preparei, pastor, que eu fiz uma pesquisa. Eu preparei uma pesquisa e mandei para ela e falei assim, Alba, imprime para mim. Eu vi que ela não estava recebendo a mensagem. Quando eu cheguei aqui, não vi a Maria Vitória. Eu liguei para a Maria Vitória e falei, a tua mãe não está vindo não? Ela falou, minha mãe não vai, ela está com uma amiga não sei na onde. Eu falei, pronto, ferrou. Eu falei, eu vi que o carro do pastor não tinha nem a chave do escritório. Mas algumas coisas eu tenho de cabeça. Eu estava lendo uma pesquisa, e na pesquisa, a própria pesquisa dizia que, em primeiro lugar, e é uma coisa que a Bíblia ela nos ensina muito bem isso, que para você querer namorar com alguém, você tem que ter maturidade para você namorar. Maturidade. Primeiro, quem tem maturidade, ele sabe o que ele quer. Só que não é só a maturidade, uma maturidade social, uma maturidade interior, mas uma maturidade espiritual também. Então, quando você está na presença de Deus, quando você vem para a igreja, preste atenção, quando você está lá no mundo, você fica por quê? Fica por ficar. Mas quando você está na igreja, meu irmão, se você vai se relacionar com alguém, você tem que se relacionar para casar. Não tem esse negócio, vou namorar com a Joaquina hoje, aí não, a Joaquina já está gordinha, vou pegar a Mariazinha, ela está filé, vou ficar com ela, tá? Joaquina, eu não quero mais você não, a gente orou, não deu certo, mas aquela ali está boa, hein? Você está entendendo? Na igreja não é assim. E outro dia me perguntaram assim, pastora, com quantos anos que eu posso namorar? Isso é muito relativo, sabe por quê? Porque eu volto a te dizer, para você namorar com alguém, em primeiro lugar você tem que ter maturidade. E você sabia que tem pessoas hoje que têm 16, 15 anos de idade, que têm mais maturidade do que pessoas de 20, 30 anos de idade? Porque a maturidade que é eu saber o que eu quero para a minha vida. Então, eu estou vendo uma pessoa anotando isso, eu gostei, viu? Anota isso. Primeiro lugar, para você querer namorar, você tem que ter maturidade, saber o que você quer. Uma outra coisa, namoro não é paixão. O que é paixão? Tem muitas pessoas que elas chegam assim em você e falam assim, eu quero orar por você, porque ela está apaixonada por você. E a paixão, ela visa muito o exterior, pastor Carlos. Tem muitas pessoas que querem orar com o outro só porque ele é musculoso, faz academia, é bonitão, ei, e as irmãs ficam, oh meu Deus do céu, né? Fica apaixonada, ou aquela irmã bonitona, né? Ou aquela irmã ali, se apaixona, aí já fala assim, ai, vamos orar para ver se Deus confirma. Mas ele busca a oração para Deus confirmar por causa do exterior, porque ele olhou para a moça e se apaixonou por ela. E não é isso que Deus tem para você. Deus ele não tem um relacionamento de paixão para a sua vida. Em primeiro lugar, você quer namorar mesmo? Maturidade. Segundo lugar, começa a analisar o ambiente que você vive. Os jovens que você convive. Você bateu o olho em alguém, mexeu com a tua alma. Começa a analisar essa pessoa. Começa a ver o comportamento dela ou dele. As atitudes. Dá uma analisada, dá uma pesquisada. E mulher é boa nisso, né? Mulher parece detetive, né? Quando ela quer saber das coisas. Ela vasculha o Facebook. Ela olha o Instagram. Outro dia uma jovem falou assim para mim, pastora, eu estou muito interessada numa pessoa, assim, 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 mas eu estava olhando no Instagram dele, nossa, tem uma fulana assim, ó, que tudo que ele posta ela curte. Eu falei, como é que você sabe disso? Não, é porque eu vou lá no Instagram, aí você clica assim, ó, aí você sabe. Eu falei, nossa, irmã, você é boa para investigar as coisas aí.
Daí ela falou assim, mas daí, pastor, eu acho que a irmã também está interessada nele. Eu falei assim, olha, vai acontecer isso. Vai acontecer de um jovem ou uma jovem ter 2, 3 interessados. Mas quem dá o selo final é o Senhor. Você está entendendo? Então é um conselho que eu dou para você. Analise. Se apaixonou. Coração, né? Mexeu, né? Balançou. Começa a analisar o camarada. Vê se ele não é muito fresco com as irmãs da igreja, que tem uns irmãos, né? Que não pode ver um rabo de saia. Fica igual a gazela. Meu Deus, né? É ou não é? Tudo fresco. Então dá uma analisada, irmã. Dá uma observada. Quer ver um detalhe bem comum? Dá uma observada como que ele trata os pais dele. Como que ele trata a mãe. Como que ele trata o pai. Qual que é o comportamento dele com a irmã. Ah, pastora, mas eles são lisos, né, pastora? Quando a gente está por perto, eles são todo gentleman. Ah, mas uma hora dá uma vacilada. Dá. Uma hora dá uma vacilada. Você tem que analisar o comportamento. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que começaram comigo. Inclusive eu conheço uma amiga minha, que eu lembro que ela se apaixonou muito por um rapaz, e o bicho era bonito, miserável. Parece que, tem pessoas que parece que deu desenho assim, né? Tem pessoas que parece que o negócio, e aquele rapaz, ele era bonito. Só que ele era ignorante com a mãe, você não tem noção. Ele tinha um carro bem bonito, terminava o culto, a mãe dele pedia para ele deixar ela em casa, pastor Carlos. Ele, para querer sair com as jovens da igreja, ele deixava a mãe dele ir a pé, xingava ela. E um dia eu falei para ela assim, eu falei assim, dá uma olhada como que ele é com a mãe. Eu falei, não sei não, eu estou achando que esse rapaz é fake news, hein? Ai, nada a ver, Dani. Eu falei, olha, dá uma olhada, olha como que ele é grosso com a mãe dele. Não, você quer dizer o quê? Eu falei, olha, que ele só vai transferir a pessoa, ele vai ser assim com você também. Não, nada a ver, mas ela estava apaixonada, enfeitiçada. Pastora, ela começou a namorar com ele, com 3 meses de namoro, ele era, do mesmo jeito que ele era com a mãe, ele era com ela. Egoísta, grosso, sabe? O cara assim, arrogante. Mas ela estava tão enfeitiçada, mas tão enfeitiçada, que casou com ele. Casou com ele, pastor Tiago. E pensa numa menina que tinha um talento para cantar, que colocava muita gente dentro do bolso aqui na cidade. Um talento lindo, 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 lindo. Como ela tinha aquele talento, e ela se sobressaía onde ela chegava, ele tinha ciúme dela, pastora Marcela. Ele passou a não deixar mais ela cantar nas igrejas. Porque quando ela chegava no ambiente, automaticamente as pessoas iam até ela. As pessoas iam cumprimentar ela primeiro, mas a culpa não era dela. Eram os frutos que ela tinha, que fazia agitar o ambiente. E ele começou a podar, até que não deixou ela mais cantar. Acabou com o ministério dela. Então deixa eu falar uma coisa para você. Antes de se envolver em um relacionamento, olha para você primeiro. Você tem chamada. Deus tem algo na sua vida. Você não pode se relacionar com alguém só porque ele é bonito, só porque ela é bonita. O grande mal hoje deste século é que as mulheres, e muitos homens também, eles se relacionam com pessoas eles pensam assim, eu tenho que casar com um homem rico. Você já viu mulher dizer isso? Mas as mulheres que dizem, né? Os homens são mais fechadinhos. Tem muita mulher que diz isso. Não, quando eu casar, eu quero casar com um homem rico. Porque ela só pensa naquilo que ele pode oferecer para ela. E ela não está nem se importando com a vida dela emocional. Aí depois que casa com um homem rico, o homem da casa, dinheiro, mas não tem felicidade porque não tem amor. Você está entendendo? E o relacionamento que Deus, Ele tem para oferecer para a sua vida é um relacionamento que envolve amor. Então dá uma analisada. Dá uma analisada. Sabe por quê? Porque quando você namora na direção de Deus, no propósito de Deus,
Quando é alguém que é um propósito de Deus, essa pessoa ela vai te respeitar. Você sabia disso? Essa mulher, esse homem, ele vai te respeitar. Quando é amor, quando é direcionado por Deus. Quando não é, essa pessoa ela vai querer namorar com você para transar com você. Porque ela vai olhar para você com um olhar de paixão, com um olhar de cobiça. Ela não vai olhar para você com um olhar de respeito. Por isso que você vê assim, pessoas assim que começam a namorar, aí de repente cai. Porque é um namoro que envolve paixão, sem direção de Deus. E o grande mal hoje, irmãos, dos relacionamentos é isso. Porque quando envolve paixão, envolve carne, é mais carne do que espírito, né, pastor Carlos? E o ser humano é assim, meu irmão, ó, liga em cima e esquenta embaixo. O negócio é profundo, é automático. É beijo ferro elétrico. Não tem condições. Ei, um namoro que envolve só paixão, tem beijinho no pescoço. E olha, irmão, se dá uma cafungada no teu pescoço, você não aguenta. Mas duvido. Eu duvido. Se dá um cheirinho no teu pescoço, você não aguenta. Ai, pastor, é só raspar um pouquinho a barba. Raspou a barba, já era, meu filho. Ah, pastor, ela só deu um beijinho na minha orelha. Beijou na orelha, já era. Você está entendendo? E o amor e o namoro que envolve paixão é assim. O namoro que envolve paixão, irmãos, tem esfrega, esfrega. Isso é fato. Entendeu? Tem esfrega, esfrega. E é terrível, irmão, que eu estou assustada com as meninas. As meninas estão atentadas, viu? As meninas estão mais acesas do que os meninos. Outro dia eu falei, Jesus, não aqui da igreja, tá? É outras igrejas. Estou falando de outras igrejas, não daqui. Aleluia. Estou falando de outro, não estou falando daqui não. Estou falando no geral. No geral, irmãos, no geral. Eu falo lá desde a minha época, lá quando entrou o bonitão na igreja, tudo nós ficou assim. E ele acabou olhando para mim. Escuta, mas você pode ver na igreja. Se chega um irmão solteiro, as irmãs, eita glória. Aí uma solteira comunica a outra, aí, é solteiro. Aí a outra pergunta, será que tem carro, tem casa? Já pensou no casamento, viu? Não quer nem saber se o cara tem boa conduta. Não quer nem saber se o cara trabalha. Tem gente que quer namorar, meu irmão, mas nem trabalha. Você vai levar a tua namorada para comer aonde? Quando chegar o dia dos namorados, ô pai, dá aí 50 reais para comprar um buquê de rosa para minha... É ou não é? Tem pessoas que querem trabalhar, meu irmão. Tem pessoas que querem namorar, mas não trabalham. Já tem os seus 18, 20 anos de idade, mas não se coça. Né? Ah, pastora, mas não, hoje em dia, irmão, tem até um menor aprendiz. Com 16 anos, 15 anos você já está trabalhando já. Não tem esse negócio. Quer namorar? Não, vai carpir lote, vai cortar grama, vai fazer alguma coisa. Por quê? Você tem que oferecer alguma coisa para sua namorada. Né? E mulher gosta de agrado. Pensa numa menina que fica feliz quando o pastor diz assim, vamos jantar fora? Eu falei, agora. Adoro. Entendeu? Ainda mais comer, né? Oh, meu Deus, olha o tamanho da baixinha e gordinha, né? Entendeu? A gente fica feliz. A gente fica feliz, irmãos. Então dá uma analisada. A gente está vendo muita coisa dentro das igrejas e a gente fica muito preocupado. Que as pessoas querem se relacionar por aparência. Por aparência. Dá uma olhada. Dá uma analisada. Uma irmã agora, semana passada, ela falou para mim, meu filho tem 16 anos, pastora. E ele está orando com uma moça, assim, assim, assim. Eu achei bem tremendo, assim. Porque ele foi trabalhar de... Quando ele falou para a mãe dele assim, mãe, quando eu fizer 16 anos,
eu já vou começar a procurar alguém para mim. Aí a mãe dele falou: por que, meu filho? Ele falou assim: porque eu tenho um chamado pastoral. E eu quero buscar as coisas, duas coisas. O conhecimento, olha que forte isso, 16 anos. Por isso que eu falo, tem pessoas que com 16 têm maturidade, tem outros que não têm. Eu quero buscar o conhecimento, eu quero investir no meu ministério. Só que eu também já quero ficar de olho, né? Quero orar ao Senhor para Deus já preparar uma esposa para mim. Ela falou: mas meu filho, você pensa em casar com quantos anos? Ah, mãe, no máximo 18 anos, eu já quero casar. E daí ele completou 16 anos. E daí ele disse que ele foi lá num supermercado grande aqui de Foz, levou um currículo e tudo. Diz que ele foi conversar com o gerente, pastora Marcela. Porque não chamavam ele, chamaram não sei quem da família dele, não chamou ele. Diz que ele foi lá e pediu para falar com o gerente do mercado Ítalo. E diz que falou assim para o gerente, falou assim: olha, eu preciso muito desse trabalho. Daí o gerente falou assim: por quê? Por duas coisas. Uma, que eu conheci uma moça muito especial. E eu já falei para minha mãe que quando eu completasse 16 anos, eu queria investir no meu ministério, porque eu tenho um chamado pastoral. Mas também queria trabalhar, porque eu já queria que Deus preparasse alguém para mim. E eu achei essa pessoa. E o gerente olhou para ele e falou assim: mas você não é muito novo para você namorar, para você querer casar? Aí ele falou assim: não, eu tenho um chamado. E Jesus está voltando. E eu preciso fazer alguma coisa para o reino de Deus. O gerente ímpio, pastor Carlos, ficou tão impactado que empregou aquele garoto. Detalhe, vai ter um treinamento agora no próximo ano para alguns departamentos de dentro do mercado. O menino vai fazer 17 anos no ano que vem. Já com 17 anos, o gerente gostou tanto dele que já colocou ele na lista desse treinamento. Porque viu nele um menino visionário. Viu nele um menino que sabe o que ele quer para a vida. Então, as jovens e os jovens que estão aqui nessa noite, não namore com qualquer um. Não fique orando com o A, com o B, com o C. Eu orei com o A, não deu certo, vou orar com o outro. Não, não é assim que funciona. Daqui a pouco você já vai orar com todos os jovens da igreja, não vai ter mais ninguém para você orar. É ou não é? O tal de atirar para tudo quanto é lado. Entende? Em primeiro lugar, olha para você. Será que você vai ter essa maturidade para namorar? Será que você vai ter esse preparo, essa estrutura para namorar? Se não, começa a se preparar. Começa a analisar o ambiente. Pastor, aqui não tem ninguém que me interessa. Olha aqui, não tem ninguém. Se não é aqui, Deus vai te levar para um outro lugar. Quem sabe você vai visitar um outro lugar, ou um jovem vai vir aqui e o mistério vai acontecer. Fazia 1 ano que eu conheci o pastor, nós éramos amigos, irmão. Eu não vi o pastor Jefferson como homem, só amizade. Amigo de ir para o monte, amigo de oração. E eu lembro que uma vez, numa viagem para os Gideões, na volta, porque eu sempre conversava com o pastor Jefferson, no meio de pessoas, no meio de um monte de gente. Então era sempre dar risada, tirar sarro do outro, tirar sarro dos mistérios, do manto, o outro que falou isso, sempre era assim. Mas quando eu fui para os Gideões, na volta eu sentei na frente com ele, e pela primeira vez eu tive a oportunidade de conversar com ele. Uma conversa diferente. E nós conversamos sobre muitas coisas. E eu comecei a observar que todas as coisas que eu gostava, ele gostava também. Tudo. Ele falava assim: eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu olhava assim, eu falava: também gosto disso. Daí ele falava: não sei o que, não sei o que, também gosto. Eu comecei a ver. E ali já ouvia uns buzunzum que ele tinha um sentimento por mim. Só que eu só ouvi assim, nunca ouvi da boca dele, nunca ouvi concretamente. Só essas irmãzinhas fofoqueiras: olha, ele está olhando diferente para você. Mas eu nunca via isso. Tem as irmãs que são terríveis, né? Olha, você vai para lá, ele fica olhando, ó. Você vem para cá, ele olha também. Você vai para lá, ele olha. Ouvi essas coisas assim.
Mas quando nós tivemos a oportunidade de conversar, pastor Carlos, uma conversa madura, sabe, uma conversa diferente, brotou no meu coração um sentimento de conhecer Ele melhor. E antes disso, ele dizia assim para mim assim, porque lá na minha família a gente sempre tinha costume de tomar chimarrão na frente de casa. E antes disso ele falava assim: olha, eu vou passar e tomar um chimarrão e tal, e tal, e tal, e tal. E um dia eu falei para ele assim, eu falei: olha, irmão, não me leva a mal, é porque como eu sou solteira, e o irmão aí já faz anos que é divorciado e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, vai ficar esquisito, né? Sabe que as irmãs, que eu já sabia que as irmãs estavam falando. E daí, como eu prego lá e cá, daqui a pouco vão estar falando que a gente está tendo um caso, irmão. Então, daí ele falou assim: não, mas a gente é só amigo. Eu falei: não, mas é melhor assim não. Mas quando a gente voltou do Gideões, que deu aquele eu queria conhecer ele mais, eu falei: e agora, como é que eu vou reverter isso? Que agora eu vou querer tomar chimarrão com o homem. Daí eu queria tomar um café, porque eu queria conhecer ele mais, pastor. Entendeu? Aí eu lembro que quando a gente voltou dos Gideões, e conversando aquela coisa toda, daí eu peguei e falei para ele assim: passa lá em casa amanhã para nós tomar um chimarrão. Daí ele olhou para mim assim, eu falei: Jesus, só falta ele falar: ué, mas você falou que não era para mim ir. Ele olhou, falou assim: então tá, vou passar lá. Aí começou chimarrão. Tinha dias, irmão, que a barriga já estava verde, já não tinha mais água para entrar aqui no bucho. Mas a gente queria alongar, quando a gente está assim, né, irmão? A gente inventa um monte de coisa para ficar com a pessoa que a gente, né, está gostando, né? Mas daí eu conheci ele diferente. Aí eu já passei ele não mais ver como um amigo. Já começou a gerar um sentimento. E eu com muito medo, irmão, porque quando Deus falou comigo lá atrás, que eu terminei aquele relacionamento de 2 anos, como eu fiz aquele moço sofrer, eu decepcionei aquele moço, eu fiz um pacto com Deus, que nunca mais eu ia namorar, que só ia um dia namorar se Deus descesse do céu e falasse comigo. Então eu fiquei dos 17 aos 25 anos sem beijar na boca, sem nada, sem um cheiro, sem um abraço. E pensa na prova, irmãos, que às vezes eu ia pregar nos lugares, e às vezes, irmãos, o povo fica te rodeando, você acha que você é bonito. Não é não, filho, é a unção de Deus na sua vida, atrai o povo. E eu ia pregar nos lugares, e aqueles jovens bonitos, pastor Carlos, e eu ficava: Jesus, toma conta, pai, vai tirando da mente. Uma batalha na mente, irmão. Aquele jovem, um mais bonito do que o outro, e um que dizia assim: eu quero casar com você. Um dia eu fui no Mato Grosso, pregar num congresso, irmãos. O filho de um fazendeiro rico no Mato Grosso, falou para mim assim: quero te levar você para jantar na minha casa. Aí ele falou assim: quero te apresentar o meu filho. Aí eu peguei, eu falei assim: não, irmão, eu já tenho outro. Não, vamos lá em casa. Você não gosta de galinha caipira? Mandei matar a galinha caipira. Eu falei: já pegou pelo bucho. Eu falei: amanhã eu tô lá. Cheguei lá, um banquete. A mulher dele já falou: minha nora. Eu falei: oh meu Deus do céu. A mulher já começou a me chamar de minha nora, que acontece muito isso, viu? Aquela coisa toda. Aí ele falou bem assim: o meu filho já está chegando aqui, ele foi comprar um presente para você. Aí eu falei: meu Deus, só falta fazer o meu casamento aqui, né? Já estão forçando demais. E de repente chega o filho do homem: pastor Tiago, pensa num homem bonito. Eu falei: ô diabo dos infernos. Lá vem aquele moço bonito, irmão. E ele vem chegando, e as pernas foi tremendo. E eu sabia que eu tinha um pacto, uma aliança com Deus. E o bicho, o homem tinha uma lábia. Pensa numa conversa. É outra coisa que você tem que ficar ligado também, viu? Ó, isso aqui não pode te convencer não. Você conhece a árvore pelos frutos. Não esquece disso, tá? E o rapaz, aí ele falou assim para mim: fica mais uma semana aqui. Eu falei assim: eu não posso, depois de amanhã eu tenho que ir embora. Então amanhã vamos jantar?
E eu falei, ô Satanás dos infernos. Eu cheguei no hotel com a batalha na mente, irmão. E o diabo falando no meu ouvido, eu falei, sai cão dos infernos. E Deus tinha me usado tanto naquele culto. E eu sabia que era o capeta que queria me agitar. Eu não dormia à noite. Aquela batalha. No outro dia de manhã, irmãos, o moço me ligou. Na época era aquele Blackberry que fala. Mandou uma mensagem, não respondi. Ele me ligou. E ele falou assim, vamos almoçar juntos? Daí eu falei para ele, então tá, vamos almoçar. Eu falei, Deus, é a última vez. Eu preciso que o Senhor me dê uma estratégia para eu cortar esse mal pela raiz. Esse danho pela raiz. Aí eu peguei e fui almoçar com ele, irmãos. Ele me levou num restaurante bem bonito, né? Bem assim, bem bacana. Aí nós sentamos. Aí ele pegou e falou, antes de chegar o nosso prato que a gente escolheu, eu quero te dar um presente. Eu falei, outro? Não, mas esse é especial. Ele falou assim, eu quero te dar um anel de compromisso. Daí eu falei, meu Deus, mas nem falei nada para esse menino, não falei nem sim. Não falei. Daí ele falou assim, porque eu tenho certeza que você é a esposa que Deus tem preparado para mim. Aí eu olhei para ele e falei assim, fulano, você é um rapaz muito bonito. Eu confesso que para mim essa noite foi muito difícil. Teve uma batalha muito grande. Deus mandou eu ser sincera. Sabe o que Deus mandou falar, pastor? Falar o que realmente tinha acontecido comigo. Eu falei assim, olha, você é um rapaz, você me atraiu. Você é um rapaz bonito. Mas a beleza não é tudo. Essa noite eu não dormi a noite inteira. Fiquei com uma batalha muito forte na minha mente. Porque você mexeu com a minha alma. Mas eu falei para ele assim, mas eu não posso. Mas aceita o meu presente. Eu não posso. Semana que vem eu vou para Foz do Iguaçu conhecer os seus pais. Eu falei, eu não posso. Ele falou assim, mas por quê? Se você falou assim que eu mexi com você. Se você falou que você não dormiu a noite inteira. Eu falei, sabe por quê? Porque não é Deus. Como que você sabe que não é Deus? Porque eu fiquei pensando a noite inteira em coisa errada. Como assim? Fiquei pensando a noite inteira em coisas da carne. O propósito, quando é de Deus, a gente não pensa, não vê a pessoa com os olhos da carne. Porque o amor, ele é cuidado. Quando você ama alguém, você não olha para ela com desejo de transar. Você olha para ela com desejo de cuidar. Porque o amor é cuidado. Quando você ama alguém, você cuida dela. Você quer estar perto dela para cuidar dela. Para ajudar ela. Para estar junto. Para ser amigo. Para ser companheiro. Agora a paixão não. A paixão você olha, você quer transar. Você quer curtir. Você quer um monte de coisa. Que aí você sabe que a própria pomba gira. Aí ele olhou assim para mim. Eu falei assim, então eu tenho certeza que não é Deus. Eu falei assim, então eu volto para Foz do Iguaçu. Pensei comigo, mais uma vez solteira. E o pior, chegava em casa, minha mãe falava, teu marido está vindo de jegue, esse homem que nunca aparece. Ainda tinha uma mãe ainda para tirar da minha cara, né? Eu chegava e contava para ela as proezas. Ela fala, meu Deus, aonde está esse homem? Então deixa eu dizer algo para você aqui. Eu já quero encaminhar para o final. Namoro, relacionamento não é brincadeira, tá? Você não namora dentro da igreja para se esfregar. Você não namora dentro da igreja para ficar cheirando o cangote de ninguém, tá? Você não namora para se apaixonar. Você namora para amar. E quando tem amor, tem selo de Deus. Selo. O namoro cristão é respeito, irmão. O namoro cristão não é você ficar sozinho com seu namorado. Porque se você ficar sozinho com seu namorado, não tem. Você acaba fazendo coisa errada. O namoro cristão não tem que ser igual ao namoro do mundo. No mundo, se um cara chega com um chupão no pescoço, o outro cara bate nas costas dele e fala, ei, garanhão, ei, olha aí. E o cara se acha. Dentro da igreja isso é vergonha.
Porque isso não é um namoro cristão. Você está entendendo? Lá no mundo, você pode perceber como que eles namoram, se esfregam e se pegam, e pega em cima e pega embaixo, aquela coisa toda. Não dá para ser muito claro porque tem criança. Namoro cristão é respeito. Respeito. É pegar na mão, não é em outro lugar. Está entendendo? É abraço, não abraço. Se ligou, né? É beijo, não aquele beijo de 40 minutos. Aquele beijo que estrala tudo, que é uma loucura, que de repente o camarada já está. Namoro cristão, beijo decente. Deixa aquele beijo quente para quando você casar. Deixa as pegadas para quando você casar. Aí quando você casar, irmão, pega mesmo, aí beija mesmo. Aí o bagulho fica louco mesmo, né? Aí a tampa da chaleira voa. Aí como diz a missionária Márcia, né? Manda fogo nessa tenda, homem. Aí você manda fogo na tenda. Aí deixa Deus te usar. Mas o namoro cristão é diferente. Pastor, então não pode dar nem uma esfregadinha? Se você dá uma esfregadinha, você vai fazer outra coisa também. E outra coisa, se tem alguém que está namorando aqui, ó, se o teu namorado anda se esfregando com você, é porque ele não te ama. Ele é apaixonado por você só. Ele te vê como instrumento de sexo, viu? Por isso que ele pega na tua bunda, ele pega no teu peito. Porque se fosse amor, ele não ia querer fazer isso. Sabe por quê? Porque ele sabe que fazendo isso ele ia te prejudicar. Quando é amor é assim. Eu não vou fazer isso com a minha namorada ou com o meu namorado porque eu vou prejudicar a vida espiritual dele. Você está entendendo? Quando é paixão, e aqui eu vou finalizando. Quando a paixão tem sedução. Tem mulher que quer seduzir o outro, então ela muda a vestimenta dela. Porque ela quer que o outro se apaixone por ele. Quando o rapaz, ele quer chegar na igreja para atrair alguém, ele coloca aquelas blusas do Gian Giovanni, sabe? Parece que está embalada a vácuo. A calça do Gian Giovanni. Outro dia, gente do céu. Tem umas cantoras aí, irmão, que elas são muito engraçadas. Elas vão estar terça-feira com a gente. Só que elas não vão cantar, só vão. Uma delas é solteira. Aí tem um padre que ele canta, que ele é meio cowboy, ele usa uma botina, uma calça a vácuo, né? Um chapéu. Aí, ela solteira, irmão, 400 anos solteira já, uma prova, pastor Tiago, a irmã dela falou assim, fulana, olha esse padre. Olha ele, quando ela olhou, ela falou, pastor, eu tive que focar no chapéu. Eu falei, foca no chapéu. Foca no chapéu, foca no chapéu. Eu falei, por quê? O homem estava com uma calça tão apertada, pastora, deu para ver todos os músculos da coxa. Ele deve malhar. Eu falei, você nem sabe, deve malhar, porque a calça dele estava tão corada. Tinha os gominhos. Olha só onde vai o zóio. Aí escuta, um cara que é um religioso, ele está incitando o quê? A sensualidade. E ele está fazendo o outro pecar. Deus vai cobrar de quem? Dele. Porque você que anda sensualizando, Deus vai cobrar de você. Ah, pastora, mas eu estou malhando para mostrar os músculos. Vai mostrar os músculos lá no inferno, meu. Eu estou fazendo agachamento para mostrar as coxas. Vai mostrar as coxas em outro lugar. Entendeu? Nós temos que cuidar. Porque quando você sensualiza, você só vai atrair para você o quê? Pessoas com a pomba gira. Porque uma mulher e um homem decente, ele não vai querer ficar com uma pessoa que só sensualiza. Toda pessoa que sensualiza, ela sempre vai ter relacionamentos com pessoas que têm esse espírito da pomba gira. Você está entendendo? Você já viu aquelas pessoas assim? Que o bichinho
feio que dói, mas tá com aqueles mulherão, ele chega apavorando, né? Você achando o cara e ninguém olha para ele, olha para a mulher. Mas o cara quer ficar com essa mulher por quê? Porque ele quer uma mulher que sensualiza, ele quer chegar no lugar chamando a atenção. Entende? E eu creio que não é isso que você quer para a sua vida, né? Então pensa muito bem. Eu, particularmente fiquei todo esse período sem relacionamento, porque eu fiz um pacto com Deus, porque eu fiquei muito mal, porque eu feri muito uma pessoa. Mas quando Deus me deu um esposo, Ele me deu uma bênção. Porque as coisas que eu gosto, o pastor Jefferson gosta. Tudo, irmãos, tudo a gente faz junto. Tudo a gente faz junto. Tudo que eu gosto, ele gosta. Tudo que ele gosta, eu gosto. Porque um relacionamento selado por Deus. Há compreensão. O dia que ele está azedo, eu estou de boa. O dia que eu estou azeda, ele está de boa. Na época do coronavírus, eu nunca vi ele tão nervoso, irmão. Tacou o sistema nervoso dele, ele ficava bravo assim. E eu nunca vi ele tão bravo, né? Eu olhava assim e começava a dar risada. Porque eu nunca tinha visto ele daquele jeito. Então Deus, ele vai colocar alguém na sua vida, alguém que seja o equilíbrio. Aquilo que você não é, ele vai ser. Aquilo que ele não é, você vai ser. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, você tendo maturidade para se relacionar. E se você achou alguém assim, não fique em fornicação. Ou, né? Não fique. Porque tem muitas pessoas que acham alguém assim dentro da igreja e está em fornicação e não assume o relacionamento. Isso é maldição para a sua vida. Então, se você achou uma pessoa legal para você, você já está coabitando com ela, então assume esse relacionamento e casa de uma vez. Porque senão a sua vida será uma vida de maldição. Mas aos solteiros que estão aqui nessa noite, não esqueça. Primeiro, tenha maturidade. Se você é infantil, se você é imaturo, busque primeiro maturidade para você se relacionar. Porque senão daqui a pouco você está aí, igual muitos jovens que a gente vê por aí. Namora com um, namora com outro, daqui a pouco já não tem mais opção dentro da igreja para você namorar. Porque você atira para tudo quanto é lado. Você ora com todo mundo, você atira para todo mundo para ver onde que dá certo. E não é isso que Deus tem para a sua vida. Busque maturidade. Busque maturidade. Quando você achar alguém que te atrai, analise a vida dessa pessoa. Como que ela é? Como que ela é? Porque depois que casa, ai, minha mulher não gosta de lavar roupa, não gosta de limpar a casa. Você tinha que ter visto tudo isso na hora quando você estava namorando. Depois que casa, quer reclamar que a mulher não limpa, que a mulher não lava, que a mulher é uma porca, que é uma relaxada, ou que o homem é um preguiçoso. Esse homem não trabalha, só eu que sou. Eu sou o homem e a mulher aqui dentro. Mas quando você namorou, você via que ele era um liso, né? Então você tem que decidir antes, porque depois de colocar essa aliança aqui, meu irmão, vai querer tirar não. Porque daí Deus vai ter contigo na terra. Amém, Jesus? Se coloque em pé. Coloca a mão na sua mente. Eu quero fazer, o pessoal do louvor não precisa nem vir. Eu quero fazer uma oração aqui. Eu quero que todos participam dessa oração. Eu vou fazer uma oração. Porque eu creio, eu acredito que Deus vai levantar nessa igreja uma geração de jovens maduros. Que vão ter maturidade. Que vão pensar em primeiro lugar na sua vida espiritual. Porque tem muita gente que fala assim, eu vou casar porque se eu casar, aí as coisas vão mudar. Não, o dia que você buscar as coisas do céu, primeiro a sua vida vai mudar. Eu sou muito carente, então eu preciso casar porque eu sou muito carente. Não, se você é muito carente, você precisa de ser tratado.
Você precisa ser liberto dessa carência. Porque se você namorar com alguém com essa carência, você vai sufocar o outro. Se você casar com alguém com esses problemas, você vai sufocar o outro. Então, olhe para você primeiro. Busque maturidade. Busque um equilíbrio. Busque ser curado. Para depois querer se relacionar com alguém. E eu quero fazer uma oração contigo. Coloca a mão na sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu apresento, Pai, a juventude dessa igreja e os que estão nos visitando também. Senhor, todo espírito de sensualidade, todo espírito de engano, todo espírito da pombagira, que se porventura estava agindo através do caráter, da personalidade de alguém, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, como pastora dessa igreja, como fundadora desse ministério, eu dou uma ordem: espírito de Jezabel, espírito da sensualidade, espírito da pornografia, demônios que atuam através da masturbação, demônios que atuam através da pornografia, pega toda a sua bagagem e saia desse lugar. Em o nome de Jesus, saia da vida desses jovens. Deus, se alguém aqui com escama nos olhos, se alguém aqui, Pai, com os ouvidos tapados, destapa nessa noite. Coloca as escamas por terra. Em o nome de Jesus, eu profetizo uma geração madura dentro dessa igreja. Meu Deus, que esses jovens não sejam como muitos por aí, que namoram só por namorar. Não, o namoro tem que ser um propósito divino. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quebro, Pai, na autoridade do nome de Jesus, toda palavra de maldição. Eu quebro em nome de Jesus Cristo toda a ação do diabo, toda a ação. Olha, meu Deus, eu vejo um emaranhado nessa noite, tudo que ele estava agindo, armando, Senhor, espírito de confusão por conta de relacionamento, em nome de Jesus, que seja quebrado nessa noite, em nome de Jesus. Sara esses jovens, Senhor, para que eles possam alcançar as nações, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? E não esqueça, busque as coisas do céu e as demais coisas Deus vai acrescentar na sua vida. Aplauda ao Senhor. Aleluia.